Bom, pessoal, nessa aula aí de hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito da evolução dos modelos atômicos, tá bom? Então, esse é o capítulo 4 da unidade 3. Bom, ah, a ideia de átomo, gente, ele não é recente, tá? Ele surgiu na Grécia Antiga através de dois filósofos aí, principalmente desses dois filósofos, o Leucipo e o Demócrito, tá bom? O Leucipo e o Demócrito, eles acreditavam que a matéria não era contínua, ela era, na verdade, formada por pequenas partículas, partículas invisíveis ali, o qual eles deram o nome de átomos, tá? Átomo, gente, no grego significa não divisível. Então a ideia deles era o seguinte: se eu fosse dividindo a matéria, ia chegar uma hora que eu não iria conseguir dividir mais. E aí eu teria então essas partículas aí, os átomos, tá? E entre essas partículas eu tenho somente espaço vazio. Né? Então, por isso que teria essa ideia de descontinuidade na matéria, porque entre uma partícula e outra eu tenho nada, tenho um espaço vazio ali, tá bom? Essa ideia, gente, ela não foi muito bem aceita na época, porque tinha-se principalmente essa ideia de que a matéria era contínua e formada por quatro elementos básicos: fogo, terra, água, ar. Então, ela não foi muito bem aceita na época. Mas ela veio aí para acabou sendo retomada no início do século XIX, tá bom? Por meio do cientista inglês, o John Dalton. Dalton, gente, ele partiu das observações feitas por Lavoisier e Proust. Quais eram essas observações? Ah, Lavoisier acreditava que numa reação química a massa dos reagentes sempre era igual à massa dos produtos. Então, por exemplo, nessa primeira reação aqui a gente tem o carbono, 12 gramas de carbono, reagindo com 32 gramas de oxigênio. 32 mais 12 é 44. Então a massa dos produtos seria de 44 gramas. Então, se eu tenho 44 gramas aqui no começo de reagentes, eu vou ter 44 gramas no final aqui também, 44 gramas de produtos aqui no final, tá bom? Era essa a ideia do Lavoisier. Proust, ele seguiu mais ou menos na mesma linha, só que ele estabeleceu que se eu dobrasse a quantidade de reagentes aqui no começo, então eu teria que dobrar também a quantidade de produtos no final. Se eu triplicasse, triplicava a quantidade de produtos. E por aí vai, tá bom? Triplicava a massa desses reagentes. E aí o Dow procurando uma explicação para essas observações. E o que ele fez? Ele pegou de novo essa ideia aí de átomo. Então, as ideias centrais aí para explicar essas observações de Lavoisier era o seguinte: primeiro que toda a matéria era formada por átomos, tá? Os átomos eles não são criados nem destruídos, então eles simplesmente existem ali desde que o universo foi criado, não dá para criar nem destruir um átomo, tá? E que eu tenho diferentes elementos químicos. Esses elementos químicos são o quê? São simplesmente diferentes tipos de átomo. Então são átomos diferentes ali, tá? E que numa reação química os átomos apenas se recombinam, ou seja, eles trocam de lugar para formar novas substâncias. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Depois que essa reação química ocorrer, eu vou ter quantos átomos de hidrogênio? 2, 3, 4. Eu tenho a mesma quantidade, os mesmos átomos ali na mesma quantidade. Assim como eu tenho aqui 2 oxigênios, e aqui nos produtos eu também tenho 2 oxigênios. Então, a mesma quantidade de átomos que eu tenho no começo, eu vou ter no final, tá? E não só a mesma quantidade, mas os mesmos átomos. Então, não estou criando nem destruindo átomos. Eles estão presentes no começo e no final. Eles só trocaram de lugar, só trocaram de posição aí. Tá? Bom, o modelo de Dalton, gente, ele serviu para explicar então como formavam as reações químicas, mas tinha um pequeno problema.
ele não explicava a natureza elétrica da matéria, né? Então, por que quando eu esfregava um pedaço de lã num bastão de vidro, em dois bastões de vidro, eles eram atraídos um pelo outro, né? E o modelo de Dalton não explicava isso daí. Além disso, gente, pouco tempo depois foi descoberto uma partícula menor que o átomo, que são os elétrons, tá? Bom, se eu tenho aí que o átomo era indivisível, né, não dava para dividir, e eu tenho que o átomo eu tenho que o elétron é menor ainda que o átomo e ele está presente no átomo, então a própria ideia do átomo ser indivisível já caiu por terra. Então a ideia do átomo ser indivisível caiu aí quando foram descobertos os elétrons. E aí o Thomson pensou num jeito de encaixar esses elétrons no átomo. Como que ele resolveu esse problema? Ele criou o chamado modelo do pudim de passas. Então, para Thomson, o átomo seria semelhante ao pudim de passas, né, que é uma sobremesa aí comum na Inglaterra, mas para a gente aqui vamos imaginar como um panetone. Então eu tenho toda uma massa aqui, ó, de cargas com carga positiva, né? E incrustado nessa superfície aí, como se fosse as frutinhas num panetone, eu teria os elétrons, né, com a sua carga negativa. Essa massa tem uma carga positiva justamente para neutralizar essa carga negativa dos elétrons e o átomo se manter neutro, como já sabia que ele era na época, certo? Bom, só que acontece o seguinte, gente, o próprio Thomson ele acabou derrubando esse modelo dele, né? Porque pelos cálculos dele, um átomo teria que ter milhares de elétrons para se manter neutro, coisa que não acontecia na prática. E além disso, pouco tempo depois descobriram uma outra partícula, só que dessa vez com carga positiva, que eram os prótons. Então, enquanto os elétrons tinham carga negativa, os prótons tinham uma carga positiva. E aí ficou essa brecha, né? O modelo de Thomson não explicava isso daí, né? Então o Rutherford ele fez a seguinte experiência, gente. Ele partiu do seguinte princípio, ó. Se eu quero, digamos, descobrir o que tem dentro desse estojo, certo? Quero descobrir o que tem dentro desse estojo. Só que eu não consigo nem tocar e nem ver esse estojo. Como que eu faço para descobrir o que tem aqui dentro? Bem simples, dá um tiro nele. Nossa, absurdo, né? Não. Mas é simples, ó. Se eu der um tiro e essa bala atravessar, significa o quê? Ou que esse estojo está vazio, ou que dentro dele tem alguma coisa menos resistente que a minha bala. E se eu atirar e essa bala ricochetear? Uf, né? Significa que dentro desse estojo tem alguma coisa mais dura ali que a minha bala. Que ele está cheio e que está mais duro que a minha bala. Então, o Rutherford ele fez esse experimento aqui, gente. Ó. Ele colocou dentro de uma câmara de chumbo, né, um material radioativo. E esse material radioativo ele emitia as chamadas partículas alfa, uma partícula aí radioativa, tá? E aí ele deixou só um buraquinho aqui na ponta para direcionar esse feixe. Então essa partícula alfa era direcionada. Então era essa daí a bala do Rutherford, tá? E aí o que ele observou, gente? Que boa parte das balas aqui dele passavam direto sem problema nenhum. Boa parte das balas, elas simplesmente atravessavam, tá? Só que o que mais intrigou o Rutherford foi o seguinte: algumas balas tinham a trajetória desviada e outras, ainda muito mais raramente, elas ricocheteavam, tá? Então o que ele pôde deduzir? Ó? Primeira coisa, se está passando reto, é porque ele está pegando numa região ali provavelmente vazia, né? Então, se boa parte está passando, significa aí que esse átomo está vazio, certo? Mas e as que ricocheteavam? Os ricochetes, gente, significava que nesse mesmo átomo aí, eu tinha ali uma região bem dura e que quando a partícula alfa acertava essa região, fazia com que essa bala ricocheteasse, tá bom? Então essas foram as observações feitas por esse experimento.
E aí, com base nesse experimento, o Rutherford ele pôde elaborar esse modelo aqui, é o chamado modelo planetário, tá? Então, como que seria o átomo aí para Rutherford? O átomo ele tem uma região central, bem densa, bem rígida, onde eu encontro ali os prótons, tá? E girando ao redor dessa região central, esse núcleo, tá? Eu teria então os elétrons girando aí, ó, em volta, como se fossem planetas no sistema solar. Eu tenho aqui a região central, que é como se fosse o Sol, e a região central como se fosse o Sol, e os planetas girando aqui em volta, os elétrons, tá bom? Então por isso que esse modelo é chamado de modelo planetário, tá bom? Um detalhe, gente, na época aí, a gente está falando aqui de 1908, mais ou menos, o nêutron não era conhecido. Só que o Rutherford ele falou o seguinte: no núcleo do átomo, além dos prótons ali presentes, eu tenho uma partícula que ela tem uma massa semelhante ao próton, só que ela não tem carga nenhuma, tá? E essa partícula aí só foi descoberta 30 anos depois, que é o nêutron, tá? Então o nêutron foi descoberto muito tempo depois, só que o Rutherford já tinha previsto a existência dessa partícula, tá bom? Bom, vou deixar aqui para vocês, gente, que vocês façam os exercícios da página 16 e 17 aí, a questão de aprendizagem, tá? E aí, dessa vez eu vou pedir para vocês tirarem uma foto e publicar lá no Classroom para eu ter esse controle, tá bom? Estou programando a atividade aí para vocês me entregarem até sábado, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.